A Samsung anunciou o Galaxy Watch 9 com 20% de bateria maior, só que esse número aqui não é do relógio que está no meu pulso. No 44mm, que é esse cara aqui, a bateria só cresceu 2%. 2%. E mesmo assim ele durou muito mais que o Watch 8 durava, de 30 a 38 horas contra 24 a 35. Ou seja, a autonomia veio de outro lugar, de uma peça que a Samsung trocou aqui dentro e você não vê por fora. Eu usei esse relógio aqui por 10 dias no meu ritmo de sempre, jogando futebol, fazendo corrida, sono monitorado, e no final do vídeo eu te digo o preço exato em que ele começa a valer a pena. Agora, por fora eu já te aviso, não mudou absolutamente nada. Se você colocar o Watch 8 e o Watch 9 lado a lado em cima da mesa, você não vai saber dizer qual é qual. Mesmo o formatinho de almofada, aquele quadrado de cantos arredondados que veio da linha Ultra. Mesmo acabamento, mesmo peso. Eu digo mesmo tamanho literalmente, gente. Milímetro por milímetro é o mesmo corpo do ano passado. E eu não vou fingir que isso é bom só porque o design já era bom. Agora, a mudança real tá na pulseira e essa sim eu senti diferença. A Samsung refez a pulseira com uma câmara de ar interna e ela ficou 25% mais leve e bem mais flexível do que vinha no Watch 8. Na prática, o relógio continua assim, bem firme no pulso, mas ele abraça o braço de um jeito muito mais confortável. E a diferença aparece, sabe aonde? À noite. Dormir com o Watch 8, eu já falei no review dele, era muito bom. Agora com o 9 simplesmente parece que não tem nada no braço. Outro ponto é que as pulseiras geralmente incomodam é a digitação, com o pulso apoiado sobre a mesa. Tanto no Watch 8 quanto no 9 eu não tive esse problema, ele simplesmente não existe. Mas o Ultra, aquela pulseira do Ultra do ano passado, Jesus amado, saía com o braço aqui ó, latejando. O sistema de encaixe continua sendo o Dynamic Lug System, aquele de um clique só. É bem prático, é rápido e continua sendo o mesmo problema de sempre. É o encaixe proprietário da Samsung. Então esquece de aproveitar aquela pulseira genérica de um relógio comum, aqui não vai funcionar. O ponto positivo é que as pulseiras do Watch 8 são compatíveis com o 9, então se você já tem uma coleção não vai perder o investimento. Obviamente por ele ser do mesmo tamanho. A construção segue bem robusta, com certificação IP68, 5 ATM para submersão à água e resistência militar contra choques e temperaturas extremas. Na prática, isso quer dizer que um bom banho de piscina, chuva ou suor pode ser utilizado sem pensar duas vezes. A tela é protegida por cristal de safira e assim como no Watch 8, eu já esbarrei com ele, bati na porta e olha, se fosse um relógio mais comum ia ter marcado. E esse cara aqui, zero marcação, nenhum arranhão até agora. Os dois botões continuam aqui lado a lado, no mesmo lugar. E eu configuro sempre igual. O de cima é a minha tecla de escape com um clique, né? Ele volta para o começo, 2 cliques abre a lista de treinos. E é o que eu uso mais no dia a dia. O de baixo eu deixo sempre para configurar um cartão de crédito quando eu preciso ali, tá sempre à mão. E se você segurar o botão de cima aqui, quem aparece agora é o Gemini. E guarda esse detalhe, porque o Gemini ganhou um truque novo nessa geração aqui e eu volto daqui a pouco a falar sobre isso. A tela Samsung não mexeu, e nesse caso eu nem queria que ela mexesse. São os mesmos 3.000 nits de brilho do Watch 8, o mesmo painel Super AMOLED de 1.47 polegadas, aqui no modelo de 44mm. O salto grande já tinha acontecido na geração passada, quando a Samsung dobrou o brilho em relação ao Watch 7. E o que isso quer dizer na prática? Se você tiver ao meio-dia, sol na cabeça, a gente consegue ler as informações aqui sem franzir o olho, sem precisar ir para a sombra. Não faltava nada aqui, então se você esperava uma novidade da tela, não tem, mas também não fazia falta. E a navegação continua sendo pelo toque ou a coroa digital com feedback tátil, que imita aquela sensação da coroa física que existe somente no modelo Classic. Eu já disse no review do Watch 8 e mantenho aqui, eu não sinto falta de uma coroa física. Para mim aquilo lá é muito mais estético, então se você prefere um relógio mais estilo relógio, aí sim aquela coroa fica bem legal, né? O que mudou de verdade, e isso é reflexo do processador novo, é a fluidez. O Watch 8 já era bem rápido, então eu não esperava sentir uma diferença, mas sim eu sinto. Abrir a lista de aplicativo, trocar o Watch Face, subir a gaveta de notificação e principalmente iniciar um treino acontece com uma resposta muito mais imediata. É aquele tipo de melhoria que você não percebe ali nos 5 minutos que você pega na loja, mas percebe quando está voltando para o modelo antigo. Verdade. E é essa a peça que eu falei lá no começo que você não vê por fora. A Samsung trocou o processador. Agora é um Snapdragon Wear Elite, feito em 3 nanômetros. E é ele que deixou tudo mais rápido. Ele que mexeu no GPS e é ele que explica também a melhoria de bateria.
A bateria desse cara de 44mm foi de 435 para 445 mAh, 10 mAh a mais, pouco mais de 2%. Aquele 20% maior do anúncio da Samsung foi no modelo de 40mm, ele saiu de 325 para 390 mAh. Ou seja, se você é do time do relógio maior, a briga da autonomia não foi vencida no tamanho da bateria, ela foi vencida na eficiência. Isso graças, eu já falei, ao processador que melhorou bastante a autonomia aqui. E entregou mesmo, tá? Com tudo ligado do jeito que eu sempre utilizo, com tela sempre acesa, batimento contínuo, sono monitorado, notificação e pagamento, eu fiquei entre 30 e 38 horas utilizando ele. No Watch 8, a minha média era de 24 a 35. Traduzindo para a vida real, eu tiro da base de manhã, uso o dia inteiro, posso dormir com ele, uma boa parte do dia seguinte eu só ponho para carregar perto da noite. Com o Watch 8 não chegava lá com folga, chegava meio que raspando ou perto do meio-dia eu precisava carregar de novo. Isso aqui para mim foi um ganho real, mas não se engane, tá? Ele continua sendo um relógio que pede tomada todo dia ou quase todo dia. E isso é graças a utilizar as coisas todas ligadas. Mas se você compra um relógio desses, você vai querer utilizar as coisas ligadas. Senão eu podia comprar um relógio de pulso com pilha, né? Agora, com o uso pesado de GPS, tipo dia de futebol, corrida ou até mesmo bike, a autonomia cai para perto de um dia cravado, igual acontecia com o Watch 8. Fica atento, tá? Ele tem carregamento por indução, serve de base AQI e uma carga cheia com o carregador que vem na caixa dura em torno de 1h30. Como eu quase nunca deixo zerar, na prática para mim leva quase cerca de 45, 50 minutos na base ali e eu posso voltar para o pulso cheinho. Eu considero isso um carregamento rápido. Enquanto eu estou digitando um roteiro, por exemplo, eu coloco ele para carregar e logo está cheio. Nunca tive aquele problema com falta de energia. A conectividade subiu para Bluetooth 6.0 e eu vou ser honesto para vocês, isso não dá um superpoder nenhum para relógio algum, tá? O que eu senti foi estabilidade. Eu deixo o celular, por exemplo, na sala, vou até o quarto e ele não cai mais como caía antes. Deu um range de distância um pouquinho maior, digamos assim. Ele tem Wi-Fi, tem NFC para pagamentos por aproximação e existe a versão com chip, a LTE, para quem quer sair de casa, receber ligação sem o celular junto. Esse modelo aqui não tem isso, eu fiz o teste do modelo Bluetooth. E toda vez que eu falo em Bluetooth, aparece sempre a mesma pergunta nos comentários. Como é que eu pago no mercado se o relógio não tem um chip? Eu explico bem rapidinho. O pagamento por aproximação usa NFC. Ele não tem nada a ver com internet nem com operadora. Sabe o teu cartão de crédito de plástico? Ele também não tem chip de operadora e funciona na maquininha, certo? É exatamente a mesma lógica por aqui. O relógio sem chip paga igual. O GPS segue aquela frequência de banda dupla, L1 e L5. E aqui eu tenho uma boa observação para você. O Snapdragon Wear Elite tem um bloco de localização muito mais eficiente, digamos assim. O engate do sinal ficou mais rápido do que o Watch 8. E o Watch 8 já era muito rápido, cerca de 3 segundos ele ligava o GPS e estava tudo pronto. Aqui no Watch 9 é meio que instantâneo. Ao marcar as atividades também com o GPS, ele se comportou bem, como era de se esperar, afinal a gente está falando de um relógio topo de linha, né? Os números batem com o que eu estava habituado a medir nas distâncias que eu costumo correr, então tá tudo ok por aqui. Os sensores são exatamente os mesmos do Watch 8, mesmo Bioactive, mesma medição de batimentos, oxigenação, eletrocardiograma, bioimpedância e pressão, também tem pressão por aqui, mas claro, depois de fazer a calibração com um medidor profissional. O que mudou aqui foi que a Samsung fez com os dados, e isso tem uma consequência direta para quem já tem um Watch 8 no pulso, e eu vou te contar em 1 minuto, dá uma olhada. As outras 3 novidades eu te faço um resumo bem rápido agora, porque o que importa não é o nome e a pergunta é para quem eles respondem. Índice de saúde do coração, ele junta os seus indicadores cardiovasculares em uma nota só. Serve para você olhar a tendência ao longo dos meses em vez de ficar caçando um número solto. Tem também a carga cardíaca diária, e ela olha o peso dos seus treinos e responde uma coisa bem prática. Hoje eu posso pisar fundo ou hoje eu preciso descansar? Para quem joga futebol como eu, faz corridas durante a semana, isso vale mais a pena do que parece. Porque futebol é um esforço todo irregular, sabe? Você fica um tempo parado, é tiro para ir buscar a bola, é parado de novo e o relógio mostra quanto aquilo cobrou de verdade do seu corpo. O índice de condicionamento físico também te compara com gente da sua faixa etária. É aquele número que te motiva a sair de casa ou estraga completamente o teu dia. E o resto continua tudo igual. Vindo do Watch 8 tem detecção de apneia de sono, sleep coach, running coach, índice de antioxidante e carga vascular.
Essa é a consequência que eu te falei, tá? E é um aviso bem honesto aqui porque eu preciso te dar. Boa parte desses recursos novos que estão vindo aqui são software. E a Samsung já confirmou que esse carinha aqui, ó, o Watch 8, vai receber a maioria deles por atualização. Ou seja, se o seu motivo para trocar de relógio é uma lista de recursos de saúde, calma, espera a atualização da One UI 9 chegar aí no teu Watch 8 que a maioria deles vai funcionar. E tem uma regra que continua valendo e que muita gente descobre tarde demais. O eletrocardiograma, pressão arterial e bioimpedância só funcionam se o relógio estiver pareado com o celular da Samsung Galaxy. Se o seu celular é de outra marca, o relógio continua funcionando, mede batimentos cardíacos, mede sono, vai fazer pagamentos no mercado, mas essas 3 medições aqui ficam meio que bloqueadas. Vale a pena checar isso antes de comprar o seu relógio, tá? O rastreamento automático de caminhada e corrida também segue funcionando super bem. Tem o autopause para bike que continua muito preciso. Eu paro no semáforo, ele para também. Eu volto a pedalar e ele retoma sozinho. Isso é fundamental para uma pedalada, né? Eu comecei a jogar paddle nas últimas semanas e eu senti falta desse esporte na lista, apesar de que eu uso como tênis aqui dentro. Afinal, a Samsung não monitora quantos backhands e forehands você dá por jogo, mas seria legal ter esse esporte que vem crescendo muito aqui no Brasil. E antes que você diga, sim, eu sei que eu posso criar um esporte, mas ele não fica como um esporte de raquete, e a criação também de um esporte é não padronizada com outros serviços. Enfim, é só coisa de doente por números como eu sou. O Watch 9 chega com o Wear OS 7 e a interface One UI 9 Watch. E essa é uma das poucas vezes que eu vou dizer que a mudança de interface valeu a pena. As notificações ficaram melhor agrupadas, o cartão de saúde ficam mais legíveis e as animações também estão mais suaves, pelo menos eu vi. E muito disso é ajustado pelo novo processador. Falando nele, o Snapdragon Wear Elite tem 5 núcleos e é feito com 3 nanômetros, eu já falei, né? E a qual compromete um monte de porcentagem de desempenho. Eu não tenho como medir essa porcentagem no pulso, né? O que eu posso te dizer é que aconteceu comigo nos últimos 10 dias. Nenhum travamento. Nem abrindo o mapa, nem no meio da corrida, nem em treino longo ou com música tocando, tudo acontecendo ao mesmo tempo, funciona instantaneamente. O espaço e memória são os mesmos do Watch 8 e continua sendo de sobra para você baixar uma playlist no Spotify ou episódio de podcast. Você pode conectar ali seu fone Bluetooth, sair correndo sem levar o celular. É uma das funcionalidades e vantagens desse tipo de smartwatch. E é para mim a melhor experiência que você pode encontrar hoje num smartwatch da Samsung. Sair de casa só com o relógio, ouvindo uma música, passa no mercado, faz uma comprinha, volta para casa sem precisar levar nada mais, né? É cômodo, sinceramente falando. Lembra do botão de cima aqui que eu falei do Gemini? Agora nem precisa mais dele. O Gemini ganhou um novo recurso de levantar o pulso e falar, sem precisar tocar na tela, nem segurar o botão. Dá uma olhada. Iniciar um temporizador de 3 minutos. Funciona muito bem em ambiente silencioso, como aqui dentro do estúdio. Agora falha um pouquinho no meio da rua com barulho. É conveniente, mas não é algo revolucionário. E talvez eu acho que pouca gente vai utilizar. Não sei. É uma coisa prática, por exemplo, você marcar um cronômetro ou pedir para ele marcar um temporizador. Isso sim é prático. Ah, e tem um detalhe que quase ninguém comenta, né? A Samsung prometeu 5 anos de atualização de sistema e segurança. 5 anos de atualização quer dizer que esse relógio aqui vai receber recursos novos até 2031. Então, se você comprar hoje e usar por 4 anos, sai por menos de R$2 por dia esse relógio aqui. É uma conta bem diferente de que comprar um relógio baratinho que vai parar a atualização no ano que vem. Tem que ficar em mente isso, né? Se você quer manter as atualizações do seu relógio, sem precisar ficar trocando nele. Chamadas pelo relógio continuam funcionando aqui como um viva voz. E responder mensagens pelo pulso segue também disponível por aquelas respostas rápidas ou escrevendo na telinha catando milho, né? O Galaxy Watch 9 é o melhor relógio inteligente casual da Samsung, que ela já fez também e que usa Android. E continua sendo praticamente imbatível para quem está dentro do ecossistema Galaxy. A troca para o Snapdragon Wear Elite deixou tudo muito mais rápido, engata o GPS de forma instantânea e melhorou a autonomia sem precisar estar aumentando bateria. Mas a gente queria uma bateria maior, talvez com silício carbono. Vai ficar talvez para o Watch 10, né? Porque 10 é um número legal. A pulseira nova é bem confortável e de um jeito que eu não esperava, porque o 8 já era muito confortável. E 5 anos de atualização dão tranquilidade para um prazo longo para você continuar utilizando o seu relógio sem ficar pensando, nossa, o meu não vai estar atualizado, né? Mas eu não vou vender fumaça. Se você tem o Watch 8, por exemplo, não troca. Você já viu por quê, né? É o mesmo corpo, a mesma tela, os mesmos sensores e boa parte do que é novo por aqui vai cair no seu relógio com a atualização de software. O ganho é a velocidade real, mas sinceramente essa troca ainda não vale a pena. Agora, se você tem um Watch 6 ou um 7,
ou nunca teve um relógio da Samsung, aí a conversa muda completamente, porque o Watch 9 é uma compra muito garantida. Sobre o preço, meu veredito é o de sempre. Pelos R$ 3.199 que foram lançados essa versão de 44mm com Bluetooth, eu não indico a compra, eu sempre falo para esperar baixar um pouco, tá? A minha indicação é abaixo dos 2.300 na versão de 44mm. E eu não indico a versão de 40mm, a menos que você tenha um pulso muito pequeno. Aí sim vale a pena. Eu espero que esse review aqui tenha te ajudado a conhecer o novo Galaxy Watch 9. Se ficou alguma dúvida, manda aí embaixo nos comentários. E como sempre, eu vou deixar o link para comprar ele aí na descrição. Vai estar o melhor preço que você encontrar aí no dia, porque a gente atualiza esses valores aí diariamente, tá bom? Participe do nosso grupo de ofertas. Se surgir uma oferta recente desse cara aqui, eu vou mandar por lá. Então tem que estar dentro dos nossos grupos. Grande abraço, até o próximo vídeo.